Bem, retornando aos nossos estudos da nossa Masterclass lá no plenário do Tribunal do Júri. Na aula anterior, nós conversamos sobre uma introdução, vários assuntos que você precisa estar atento, e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, que tem como objetivo principal preparar você para atuar lá no plenário do Tribunal do Júri, ok? Bem, lembrando você, terminou a primeira fase do plenário do Tribunal do Júri, marcou a sessão de julgamento. Deixa eu só fazer aqui uma contextualização para você. Então, quando for sorteado os jurados, a gente vai falar sobre tudo isso. Eu quero fazer uma introdução aqui. Lembre-se de uma coisa: lá no plenário do Tribunal do Júri estarão presentes o juiz presidente, o promotor de justiça, você, defesa, se tiver corréu, outros advogados ou com a defensoria pública, os jurados, ok? E o público. Em regra, o público está lá. O seu foco principal, você vai ver mais à frente, são os jurados. Ok? Eu vou precisar de pelo menos conquistar 4 jurados para que eles acompanhem o meu raciocínio e votem de acordo com aquilo que eu estou propondo, que é a absolvição do meu cliente. Só que, antes de chegar a essa etapa, lembre-se, primeiro, vai ser ouvido a vítima, se ela não tiver morrido, ou caso de tentativa de homicídio, por exemplo, as testemunhas de acusação, os peritos, se for o caso, se tiver requerimento para que um perito possa esclarecer alguma dúvida no laudo pericial, as testemunhas de defesa, por último, o interrogatório do réu. Aí eu vou abrir aqui um parêntese para você. Lembre-se. O réu é o último a falar no processo e ele só fala se ele quiser. Então vamos às possibilidades. No momento do interrogatório, o juiz vai perguntar para você, doutor, seu cliente vai falar? E aí, de acordo com a sua estratégia, aquela que você achar melhor, você vai responder para o juiz. Sim, excelência, o meu cliente vai responder a todas as perguntas de todo mundo, ok? Beleza, se você quiser. Sim, excelência, o meu cliente vai responder as perguntas de todos, porém, antes dele responder, eu vou decidir se ele vai responder ou não. Ok? É possível isso? É possível isso? É possível, tá? Inclusive, jurisprudência prevê isso tranquilamente. Uma outra opção. Excelência, o meu cliente só vai responder as minhas perguntas, ok? Então, vai responder as perguntas da defesa. Ou o meu cliente vai ficar em silêncio total. Então, tem 4 opções aqui. Pergunta que você pode fazer: qual que eu vou escolher? Depende do momento e da situação concreta. Se você tem provas, elementos assim super favoráveis ao seu cliente, por exemplo, uma negativa de autoria, mostrando, é, juntou nos autos, né, o comprovante do passaporte de saída e entrada no país, que naquela época não estava ali. Se você tem um álibi muito forte, com filmagem do seu cliente estava numa festa, ou se você tem uma filmagem de que seu cliente agiu extremamente em legítima defesa, você pode deixar seu cliente falar se você quiser. Responder a pergunta de todo mundo. Fora isso, gente, deixa eu esclarecer para vocês. Em regra, o promotor não está para ajudar o réu. Não está, tá? O juiz também não está para ajudar. Então, a única pessoa que está ali para ajudar o réu é você, advogado ou defensoria pública. O restante não está com essa boa vontade, tá, de querer ajudar o réu. Não. Até porque os sentimentos são implodidos ou explodem dentro de cada uma das pessoas e que elas querem fazer justiça de acordo com o que ela entende que é justiça. O que que eu faço? Que eu recomendo? 2 opções. Ou o réu fica em silêncio total,
O réu responde às suas perguntas somente as perguntas da defesa. Aí a pergunta que você pode estar fazendo é: poxa, mas e os jurados? Né? Eles são pessoas do povo, com uma série de sentimentos, conhecimento ou ausência de conhecimento, tem religião diferente, cultura diferente, educação diferente, grau de escolaridade diferente. Será que eles não vão ter aquela ideia de que quem cala consente? Ou será que ele não vai responder, só vai responder aquilo que interessa a ele? Isso você vai resolver no momento que a gente estiver falando sobre é, a parte dos debates orais, quando você tiver com a oportunidade da palavra, ok? Dá para resolver isso de uma forma tranquila, desde que você tenha habilidade, como eu venho falando já há um bom tempo aqui para vocês. Você precisa ter a habilidade da oratória, da argumentação jurídica, da lógica jurídica, da arte de contar as histórias. E quando eu falo contar a história, não é inventar a história, é ter habilidade para narrar os fatos ocorridos para que você possa criar a imaginação na cabeça do jurado, fazer com que ele acompanhe o seu raciocínio, para que você toque na emoção, para que ele também decida com razão. Isso é a arte do storytelling. Nosso objetivo é esse. Temos vários livros sobre isso. Eu vou deixar até no material didático e vou deixar nas aulas gravadas algumas obras que eu uso tranquilamente para me ajudar na minha oratória, me desenvolver e tudo mais. Nós que estudamos, nós trabalhamos com direito, nós somos os eternos estudantes, ok? Então, se você acha que você terminou sua faculdade, ou já é um advogado, e está atuando e que conhece bem o processo penal e direito penal, tá bom? Não, não tá bom, ok? Se você quer excelência, você vai ter que se dedicar muito mais para isso. Mas voltando aqui, então eu tenho a possibilidade de escolher. Então nós temos na realidade o que? O interrogatório seletivo. Ele pode selecionar quem ele vai responder e quais perguntas ele vai responder. Ponto. Isso é legal? Isso é legal. É legal, primeiro, porque a essência do interrogatório do réu é ter uma natureza jurídica como meio de defesa. Então, é o momento que ele tem de realizar a autodefesa dele, composta com a defesa técnica, que é seu advogado. Então, é um meio de defesa. E ainda tem também a jurisprudência, tá bom? Maciça do STJ e do STF, e o réu pode muito bem utilizar dessa técnica, tá ok? Então, quem vai definir isso? É você, advogado. Para você fazer essa definição de estratégia da questão do interrogatório, é importante que você tenha conhecimento suficiente de habilidade para, na hora em que você for fazer sua sustentação oral, conseguir, obviamente, mostrar para os jurados que essa escolha não quer dizer que ele está omitindo ou escondendo alguma verdade. Eu, geralmente, o que, que eu faço? O meu cliente só responde as minhas perguntas. E quando eu vou fazer a minha sustentação oral, eu informo para os jurados que é a decisão do réu ter respondido somente as perguntas da defesa, foi minha, defesa técnica. E explico por quê. Porque o Ministério Público não tem nenhum interesse em ajudá-lo e faço as argumentações que tenho que faço mesmo. Por exemplo, o Ministério Público vê uma possibilidade lá de uma causa de diminuição de pena e não suscita isso. E o juiz também não. Então, eu trabalho dessa forma. Então, você tem que ter habilidade para, primeiro, colocar a responsabilidade em cima de você, para que você, que é você que está definindo essa questão técnica, e segundo, convencer o jurado sobre isso. Isso é uma técnica assim que eu acho a mais, para mim, no meu entendimento, mais coerente e mais eficaz, ok? Mas você é livre para você fazer o que você quiser. Tá? Eu estou te mostrando o que eu tenho de conhecimento técnico
que eu tenho de experiência nesses mais de 20 anos atuando, ok? E os resultados realmente, para mim, são diferentes, são melhores, tá? Então, feito essa pequena abordagem do rito que tem lá, e que eu tenho certeza que você já sabe, e se por algum motivo qualquer não souber ou tiver em dúvida, gente, volto a falar, nós temos nosso curso completíssimo referente ao Tribunal do Júri, que você fazendo, já está fazendo a nossa Masterclass, já vai ter um desconto especial lá para você. Então, aproveita a oportunidade e faz o curso completo. Você vai entrar aí na nossa página, www.juriemfoco.com.br, você vai ver o que tem de excelência lá para você, ok? Vamos retornar para cá. Então, bom, vamos ao cenário lá do plenário do Tribunal do Júri. Você chega, tá lá, entrou, se acomodou, o juiz se acomodou, os jurados estão lá. Primeira coisa que o juiz vai olhar, vai fazer a contagem dos jurados. Lembre-se, para existir o plenário do Tribunal do Júri, são sorteados 25 jurados. Desses 25 jurados, serão sorteados 7, que vão compor o conselho de sentença, que são os jurados que vão decidir a causa, ou seja, no sentido de se o sujeito deve ser absolvido ou condenado, ok? Para a instalação da sessão de julgamento, para que os trabalhos possam começar, tem que ter no mínimo 15 jurados. Se tiver 14 jurados, o juiz não pode instalar a sessão e, portanto, vai adiar esse julgamento. Então, se o juiz contar lá, ó, tem 14 jurados, se ele quiser iniciar o julgamento, você vai pedir a palavra e vai falar, excelência, o mínimo de jurados são 15, não tem 15 aqui. Isso gera nulidade. Aí, gente, vai ficar a seu critério, ok? Se você não quiser fazer o júri e o juiz quiser fazer, você vai pedir para conseguir na ata que está lá somente 14 jurados e que você não vai participar do júri. Por favor, grave a audiência. Ah, eu posso gravar as audiências? Pode. Artigo 367, parágrafo 5º e 6º do Código de Processo Civil é perfeitamente aplicável ao Código de Processo Penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal. Grava a audiência, ok? Bota o seu celular assim, virado para você, se grave, porque você está produzindo provas, porque se você, por algum motivo qualquer, tiver que sair do plenário e o juiz quiser, de uma forma arbitrária, aplicar multa em você, você tem como se defender, ok? Então, ou você vai sair do plenário, ou você vai fazer o júri com 14 e vai consignar na ata, tá, a sua argumentação referente à nulidade do julgamento. E depois, se o seu cliente for condenado, em grau de recurso, você vai tentar mudar isso. O grande problema de você fazer é que os tribunais têm imputado, na realidade, transferindo para a defesa e para o réu a obrigação de mostrar o prejuízo que ele sofreu por só ter 14 jurados. Como se isso eu tivesse que provar quando a própria lei já diz que não pode ter. Então fica a seu critério. Eu ainda não passei assim por essa experiência. Todas as vezes que eu fui lá, tinha os 15 ou mais jurados, então sempre aconteceu tudo bem. Bom, se o meu cliente estiver em liberdade e uma série de coisas, se tiver 14, muito provavelmente eu vou comunicar ao juiz que eu não vou fazer o júri e vou me retirar, ok? Ele tem que se virar em ter os 15 jurados no mínimo lá. Então, grava. 25 jurados são sorteados para trabalhar durante um período mensal ou trimestral, vai depender do caso concreto. Desses 25 vão ser sorteados 7. Porém, para instalação da sessão, para o juiz falar assim, ó, dou por aberta a sessão de julgamento plenário do Tribunal do Júri, tem que ter 15 jurados. Ok? Ótimo. Vamos supor que os 15 jurados estejam lá. No momento que o juiz
abrir a sessão de julgamento, dando por aberta a sessão de julgamento. Se você tiver qualquer requerimento referente a uma nulidade que tenha acontecido na decisão de pronúncia, ou que tenha acontecido ali mesmo na própria audiência, no momento que está instaurado, ou, por exemplo, você arrolou uma testemunha que você colocou como imprescindível e ela não chegou, e o juiz fala que vai fazer o júri, assim que o juiz instaurar a sessão de julgamento, falar que o julgamento está aberto, você levanta sua mão, pede a palavra, excelência, pela ordem. A defesa vem informar a Vossa Excelência que arrolou a testemunha Dona Maria, por exemplo, tá, gente? Como testemunha imprescindível, conforme determina o artigo 461, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e essa testemunha não está presente, Vossa Excelência está instaurando a sessão de julgamento. Isso gera um prejuízo irreparável para a defesa, portanto, vem comunicar a Vossa Excelência para que o senhor ou determine a condução coercitiva dessa testemunha para o julgamento, ou eu não vou fazer o julgamento, ok? Gravando o que você está falando, tá bom? E deixa ele decidir. Eu já passei por essa experiência em que a testemunha não tinha chegado, o promotor tinha abriu mão da testemunha, essa testemunha foi rolada tanto para MP quanto por mim, porque eu tinha interesse nela. O promotor abriu mão dela, porque queria fazer o julgamento, porque para ele é mais fácil, e o juiz perguntou para mim, doutor, a testemunha não veio, o Ministério Público abriu mão, nós estamos com todo o aparato, tudo pronto aqui, e só falta essa testemunha. Gostaria de saber se o senhor abre mão dessa testemunha. Eu falei, eu não vou abrir mão dessa testemunha, porque ela é extremamente importante para mim, e era realmente. Ou conduz essa pessoa, ou vai adiar. Aí o que ele fez? Ele pegou e mandou a polícia lá na residência dela. Levou 1h30, 2 horas, depois trouxe a pessoa, ele chamou a atenção dela, enfim, teve o julgamento. Só chamando a atenção de vocês. Só foi possível isso acontecer porque quando eu coloquei lá no rol de testemunhas dentro da petição prevista do artigo 422 do Código de Processo Penal, eu coloquei lá que as testemunhas, o rol de testemunhas, todas elas eram imprescindíveis, conforme artigo 461, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ok? Você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso e a testemunha não comparecer por algum motivo qualquer, o juiz pode fazer o júri sem a presença dessa testemunha, que de repente é fundamental para absolver o seu cliente. Então, toda vez que o juiz determinar, estar aberta a sessão de julgamento do plenário do tribunal do júri para julgar fulano de tal, levanta a mão, pede a palavra pela ordem, aí ele vai falar, pois não, doutor, já nem comecei, o senhor já está falando? Sim, excelência, porque este é o momento em que o Código de Processo Penal determina que, havendo nulidade ou qualquer requerimento, é no momento em que Vossa Excelência instaurar a sessão de julgamento, eu tenho que pedir a palavra e uso-a como pela ordem para fazer os meus requerimentos, minhas ponderações, seja lá o que for que você vai requerer. Entendeu? Não fez isso, o que vai acontecer? Vai precluir o seu direito, ok? Então faça isso. E tudo que você for fazer tem que consignar na ata. Se o juiz falar assim, doutor, já está sendo gravado aqui. Não, eu quero que consigne na ata, porque é isso que a lei fala. E se ele insistir, Zé Carlos? Bom, não vai ter muita coisa que você fazer. Não, acho que não é caso de abandonar o plenário. Mas se você está gravando, você está produzindo prova, que caso o seu cliente seja condenado, você pode extrair esse vídeo, mandar para o Conselho de Magistratura, colocar no grau de recurso que você vai fazer, mandar para o Conselho Nacional de Justiça, enfim, tentar todas as formas possíveis para anular o julgamento em razão do prejuízo que foi causado a você, ok? Então vamos lá, continuando aqui.
Abriu a audiência. Qual é o primeiro passo agora que o juiz tem que fazer? Sorteio dos jurados, ok? Vai sortear daqueles 25, 16, 15, 18, 19 que estiverem presentes, vai sortear o jurado, ok? Lembra, aqui no nosso ordenamento jurídico, não temos a possibilidade de entrevistar o jurado antes, fazer uma audiência, né, de entrevista, como em alguns países tem. Então, o que eu tenho de informação de jurado? Só o nome dele e a profissão. Eu, geralmente, vou uma semana antes, 15 dias antes, 20 dias antes do júri, vou lá na secretaria e solicito a relação de jurados que vão fazer parte daquele júri, que são os 25. E tento procurar na internet para saber quem são essas pessoas, qual a profissão. Então, por exemplo, se é um policial, não me interessa ter um policial no júri, porque geralmente ele vai votar contra aquilo que eu tô propondo. Então eu tento saber quem é, tento ver o perfil, se é uma pessoa mais maleável, se não é. Se você não conseguir fazer isso, o que vai acontecer? O juiz vai pegar a urna com o nome dos jurados e vai puxar. Dona Maria, oi, Dona Maria. Aí você está lá, de repente já está escrito Maria e a profissão, funcionário público. Você não sabe que é, o que ela faz como funcionário público, se é aposentada. Excelência, eu gostaria de saber da Dona Maria, ela é aposentada, o que ela fazia? Ah, Dona Maria, o juiz vai perguntar, o que a senhora fazia? Ah, eu era policial, era delegada, seja lá o que for. Se for alguma profissão que você acha que não é boa para você, você dispensa. Você pode dispensar até 3 testemunhas imotivadamente. Eu não preciso explicar por que eu estou dispensando essa testemunha. Desculpa, o jurado. Eu só falo, obrigado, a defesa não tem interesse na senhora no momento. Muito obrigado pela sua presença. Fale com educação, com empatia, porque os outros jurados estão lá observando você, ok? Não seja arrogante, não fale assim, não, não quero, não interessa. Não, vá com educação, humildade, porém sem covardia. Bom, uma vez que você recusou, o juiz nem vai perguntar para o promotor se ele aceita ou não, porque está recusado. Se você aceitar esse jurado, o juiz é obrigado a perguntar para o promotor de justiça, doutor, o senhor aceita também? Se ele recusar, ela não vai sentar, ok? Mas você tem direito a recusar 3 jurados imotivadamente e motivadamente, ou seja, dizer por que você não não aceita aquele jurado, por exemplo, puxou o nome lá, seu Joaquim, doutor, a defesa aceita o seu Joaquim, aí você tem provas que o seu Joaquim já brigou com o seu cliente, o seu Joaquim é inimigo do seu cliente. Excelência, a defesa recusa ele, porque esse senhor ele já teve uma briga, um desafeto com o meu cliente. Já está aqui, ó, tem as provas e tal, tal, tal. Nesse caso, o seu Joaquim não vai participar e não vai contar como um número X daqueles 3 que você pode recusar. E a recusa aqui é o que? É motivada. Você está dizendo por que você está recusando ele. Presta atenção nisso, ok? Então, no júri, seu cliente sentou lá no banco dos réus, né? Se bem que ele não vai estar ali naquele momento, infelizmente, mas você pode conversar com ele antes. Olha, eu tenho uma lista de jurados. Se ele sabe de algum nome desse aqui, na sua região, tem algum nome, né? De repente é vizinho. Enfim, você tenta fazer esse levantamento aí para ele. Vamos lá. Então, vai ser sorteados os 7 jurados. Quando terminar a composição de 7 jurados, estará formado o conselho de sentença, ok? Esse conselho de sentença são 7 pessoas do povo que irão julgar seu cliente. Aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou escolher, né, um jurado? Bom, depois de você tentar buscar essas informações, tem algumas técnicas para isso, né? Tem algumas profissões que você vai negar, tal, por exemplo, como policial, por exemplo, veterinário é um excelente. Alguns falam que o professor é bom, outros falam que o professor é ruim, depende, né?
Pessoas mais voltadas, por exemplo, como assistente social, são pessoas boas, pessoas, né, que têm uma flexibilidade maior, entendem melhor o sofrimento dos outros. Por exemplo, se é um caso de feminicídio, você vai tentar recusar o máximo de mulher possível dentro do júri. Se é um caso, por exemplo, em que se trata, né, de um negro que foi assassinado, você vai tentar tirar o máximo de jurados negros. Se for vice-versa também. Enfim, essas questões você pode fazer. Ah, Zé Carlos, isso é uma garantia de que eu vou conseguir absolver o réu? Não, isso são questões de minimizar o risco de uma condenação. O que você tem que ter em mente é que a cada momento que você usa a técnica, em cada pedacinho do júri, isso pode fazer uma diferença no final. É isso que eu estou mostrando aqui para vocês, ok? Então fiquem atentos a essa questão. Foi feita a questão lá do julgamento, do jurado, aí começa aquela ideia que eu falei para vocês de ser ouvida a vítima, as testemunhas de acusação, perito, se for o caso, testemunha de defesa, vai ter interrogatório dentro daquelas possibilidades, debates orais, quesitação e depois a leitura da decisão do juiz. Calma que a gente vai ver tudo isso. Vou dar um intervalo para você beber uma água, para a gente daqui a pouco estar voltando para falar, já começar a entrar em questão de oratório, como você pode se comportar dentro do plenário aí do Tribunal do Júri, ok? Já retornamos. Sucesso!